Professor, eu não sei se é a sua Oi. intenção, mas a tela ficou meio preta, tipo Tá toda. projetando. Calma aí. Voltou? Voltou. Tá. É porque eu tava botando para gravar aqui. Pessoal, começando então. Nós começamos a ver o capítulo sobre tabela periódica. Aí nós vimos a primeira parte do capítulo, como a tabela periódica está, como os elementos estão organizados na tabela periódica, né, os grupos, os períodos, os números atômicos, elementos naturais, artificiais, metais, ametais, gases nobres, hidrogênio, um apanhado geral sobre a organização da tabela periódica. Hoje nós veremos as propriedades periódicas. Propriedades periódicas são aquelas que se repetem a cada intervalo, se repetem periodicamente. Então, seriam propriedades químicas e também propriedades físicas dos elementos. Então, o que são propriedades periódicas? Alguns exemplos aqui, ó. Os elos de uma corrente. Se cada elo tiver 2 centímetros aqui de comprimento, a cada 2 centímetros, a propriedade se repete. Ou seja, um novo elo é acrescentado à corrente. Então, é uma propriedade que se repete. A cada 2 centímetros, um novo elo na corrente. Se a gente olhar uma faca de serra, por exemplo, a cada 1 milímetro ou a cada 2 milímetros, nós temos um novo dente da faca. Então, a cada 2 milímetros, nós temos um ponto de máximo da função, que é o dentinho aqui da faca. Nesses dois exemplos de baixo, é um comportamento periódico, digamos, perfeito, perfeitamente regular. Um elo da corrente, um novo elo na corrente a cada 2 centímetros, um novo dente na faca a cada 2 milímetros, ou nós podemos também ter um comportamento periódico, mas que não é tão regular. Por exemplo, a temperatura ao longo dos dias da semana. Durante o dia, em torno de meio-dia, nós temos um máximo de temperatura. E na madrugada, um mínimo. Então, a gente sempre vai ter ao longo do dia uma temperatura máxima, uma mínima. Aí vira o dia, uma máxima, uma mínima, uma máxima, uma mínima. A temperatura máxima não é sempre o mesmo valor. E a temperatura mínima também não é sempre o mesmo valor. Mas não deixa de ser um comportamento periódico. É o máximo, o mínimo, o máximo, o mínimo. Vai formando um comportamento de onda. Não é uma onda perfeita, mas tem um comportamento repetitivo, um comportamento periódico. No caso das propriedades periódicas dos elementos, nós teremos algo como este gráfico aqui. Como esse gráfico, por quê? A temperatura máxima e mínima não é a gente que escolhe, assim como não é a gente que escolhe as propriedades químicas e físicas dos elementos. Diferente da faca, diferente da corrente, que foi projetada para ser desta maneira. Então, como aqui no eixo X nós temos os dias da semana, ou aqui no eixo X nós temos a distância, por exemplo, no caso dos elementos químicos, no eixo X nós teremos o número atômico, porque é a propriedade que melhor descreve o elemento químico. É o número atômico, que vai de 1 até 118. Então, no eixo X nós teremos sempre o número atômico, e no eixo Y, a propriedade periódica, pode ser o número de elétrons, pode ser o raio atômico, a energia de ionização, a eletronegatividade, pode ser a densidade, e assim por diante. Então, observem que aqui nós temos um comportamento periódico. Número de elétrons na camada de valência. Hidrogênio, coluna 1A, um elétron na camada de valência. Hélio, 2A, 2 elétrons na camada de valência.
Depois do hélio, pula para o lítio. Família 1A, depois 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Um elétron na camada de valência, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí quando chega no neônio, volta para o sódio, um elétron. Magnésio 2, alumínio 3, silício 4, 5, 6, 7, 8. Depois volta para um elétron, potássio. Então, se a gente olhar na tabela periódica, fica assim, ó. Um elétron na camada de valência, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois volta para 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a cada grupo de 8 elementos químicos, a propriedade química se repete. Então, o comportamento ele é periódico. Diferente do número de massa, que é o número de prótons mais nêutrons. Então, o número atômico, ele é o Z. E o número de massa, A, é Z mais N. Então, à medida em que o número atômico vai aumentando, o número de massa, que é o número de prótons mais o de nêutrons, também vai aumentando. Então, esse gráfico sempre é crescente. Ele não vai diminuir, depois aumentar de novo, diminuir, aumentar. Então, esta propriedade, ela é aperiódica. Ela não se repete a cada intervalo. Então, sempre que nós tivermos uma propriedade periódica, nós teremos um gráfico deste modelo aqui, ó. Uma onda, é um comportamento periódico. Um gráfico assim, ó. É um comportamento periódico. Um gráfico assim. É um comportamento periódico. É um comportamento que se repete a cada intervalo. Dúvidas aqui no que é propriedade periódica e aperiódica? Tranquilo, professor. Tá tranquilo. E agora nós podemos, então, começar, de fato, as propriedades periódicas. Quais que nós iremos estudar? Raio atômico, raio iônico, que não está aqui no slide, nessa parte, energia de ionização, afinidade eletrônica, densidade, volume atômico, temperatura de fusão e de ebulição e eletronegatividade. Por que que raio iônico não está aqui? Porque na tabela periódica não tem íons, só tem elementos no estado fundamental. Então, eu vou explicar a parte. Eu não consigo olhar diretamente para a tabela periódica e falar sobre o raio iônico, somente sobre o raio atômico, porque na tabela nós temos os átomos no estado fundamental. Então, a primeira propriedade que nós veremos é o raio atômico. O raio atômico é a distância do núcleo até o limite da eletrosfera. Ou se eu pegar dois átomos, um encostado no outro, eu pegar metade da distância entre o núcleo e outro. Por que que eu estou representando assim? A metade da distância entre dois núcleos consecutivos. Porque a região maciça do átomo é o núcleo. Então, se eu tiver uma imagem de difração de raio-x, por exemplo, essa imagem de difração de raio-x vai mostrar a posição dos núcleos, e não da eletrosfera, que é a região praticamente vazia, com os elétrons em movimento. Então, se eu souber a posição de um núcleo e a posição do núcleo vizinho, e eu pego a metade dessa distância, eu terei o raio do
átomo. Como que é o comportamento do raio atômico? Ele cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, em um mesmo período, em uma mesma linha, o raio cresce da direita para a esquerda. E numa mesma coluna, o raio cresce de cima para baixo. Como eu comentei, esse comportamento periódico, ele se assemelha com um gráfico assim. Não é um comportamento periódico perfeito. Então, se eu procurar, aqui eu vou encontrar algumas exceções. Por exemplo, 112, ó, da direita para a esquerda. 112, 114 aumentou, 140 aumentou, depois 139, 137, 135. Ó, de 140 para 139 diminuiu um pouquinho. Então, aqui tem uma irregularidade. Mas está praticamente assim, ó, 112, 114, né? Deu praticamente empate aqui. Aí depois está em torno de 140, 138 aqui. Depois 197 e 227. Então, se a gente olhar como um todo, está crescendo da direita para a esquerda. Está em torno de 112, 114 aqui. Está em torno de 140. E depois está em torno de 200, 230 aqui. Então, quando eu olho como um todo, eu vejo que o raio está crescendo da direita para a esquerda e de cima para baixo. Se eu for olhar vizinhos, grupos de 2, de 3 elementos aqui, eu posso achar exceções. Mas quando eu olho a tabela periódica como um todo, o comportamento que eu percebo é esse. Nesta região aqui, os maiores raios. Nesta região aqui, os menores raios. Ok? Esse comportamento periódico não é perfeito, mas quando eu olho de uma maneira geral, este é o comportamento. Conhecendo a propriedade periódica, eu não consigo prever qual é o raio. Eu não consigo olhar para a posição do elemento na tabela e dizer quanto que vale o raio do cálcio, quanto que vale o raio do cloro. Mas eu consigo comparar o raio de um elemento com o outro. Eu consigo olhar para a tabela periódica e saber que se o estrôncio está nesta posição, ele tem um raio maior do que o cloro que está nesta posição. Eu não consigo saber o valor do raio, mas eu consigo saber como que é o comportamento do raio atômico. Ele cresce da direita para a esquerda, em um mesmo período, e de cima para baixo, em um mesmo grupo. Por que que o comportamento é assim? Analisando inicialmente o grupo. Por que que cresce de cima para baixo em um mesmo grupo? Então, eu vou analisar essa região aqui, ó. Por que que cresce de cima para baixo? Os elementos que estão no primeiro período aqui, ó, na primeira linha, tem uma camada de elétrons. Os da segunda linha tem 2 camadas. Da terceira linha tem 3 camadas. 4 camadas. 5 camadas. 6 camadas. E teria mais uma linha aqui, né? Com 7 camadas. Bom, de cima para baixo, vai aumentando a quantidade de camadas. Quanto mais camadas um átomo tiver, maior será o seu raio. Essa explicação é mais simples. Quanto mais camadas um átomo tiver, maior será o seu raio. Agora, em um mesmo período, analisando aqui agora
por exemplo, ó. Por que que o raio cresce da direita para a esquerda? Vou pegar os dois extremos aqui. Vou pegar o sódio, que é o maior, e o argônio, que é o menor. Quantas camadas de elétrons o sódio tem? 3. Quantas camadas o argônio tem? 3. Todos esses elementos aqui em azul são do terceiro período. Tem 3 camadas de elétrons, K, L e M. Só que o número atômico do sódio é 11. E o número atômico do argônio é 18. Camadas do sódio, 3, 2, 8, 1. Camada do argônio, 3, 2, 8, 8. No caso do sódio, nós temos 11 prótons atraindo 3 camadas. No caso do argônio, 18 prótons, também atraindo 3 camadas. Bom, 18 prótons, carga positiva, e 11 prótons, também carga positiva. A carga nuclear é maior no caso do argônio. Então, 18 prótons atrai mais fortemente 3 camadas de elétrons do que 11 prótons vão atrair também 3 camadas de elétrons. Quanto maior for a atração do núcleo pela eletrosfera, pelas camadas de elétrons, menor será o raio, porque força atrativa vai aproximar a eletrosfera do núcleo. Então, quanto maior for a carga nuclear, maior será a atração do núcleo pelas camadas de elétrons, menor será o raio. Por isso que o raio do argônio é o menor e o raio do sódio é o maior. Vamos Professor, lá, Beatriz, tira. Na verdade, não é uma pergunta minha, é porque a Natália colocou uma pergunta dela no chat, só que ela está sem microfone, então estou aqui meio que passando recado. Ela perguntou se essa propriedade serve apenas para as famílias A. Basicamente, o que ela falou foi isso. Eu vou mostrar o gráfico. Ela tem maior regularidade na família A. Na família B Entendi. também serve. Eu vou mostrar um gráfico aqui, mas tem menor regularidade. Professor, Oi? tem como o senhor repetir? Que eu boiei aqui, eu dei uma viajada. Eu também. Repetir a explicação? Isso, que eu dei uma viajada aqui. A da quantidade de camadas ou daquela linha horizontal? Da linha. Da linha, né? Tá. Mais alguma pergunta? Aqui é o seguinte, ó. Eu escolhi esse terceiro período aqui, que eu marquei em azul. Poderia ter escolhido qualquer linha, tá? Em qualquer linha, o elemento aqui da direita é o menor e o da esquerda é o maior. O criptônio é o menor, potássio é o maior. Todos os elementos aqui em azul são do terceiro período. Tem 3 camadas de elétrons. Todos os elementos aqui em rosa tem 4 camadas de elétrons. Bom, se todos em azul tem 3 camadas, se eu for olhar só pelo número de camadas, eu diria que todos teriam o mesmo raio. De cima para baixo, o raio cresce, porque vai aumentando a quantidade de camadas. Bom, então os elementos, todos os elementos que tiverem 3 camadas, então terão o mesmo raio? Não, porque o núcleo é diferente. Então eu peguei o maior de todos, que é o sódio, e o menor, que é o argônio. O número atômico do sódio é 11. 11 prótons, 11 elétrons. Do argônio é 18. 18 prótons, 18
elétrons. Então, sódio, 3 camadas, 2, 8, 1. Argônio, 3 camadas, 2, 8, 8. No sódio, são 11 prótons atraindo 3 camadas. No argônio, são 18 prótons atraindo 3 camadas. A proporção próton-elétron é igual. 11 prótons para 11 elétrons, proporção 1 para 1. 18 prótons para 18 elétrons, proporção 1 para 1 também. Só que de 11 prótons atraindo 3 camadas. 18 prótons atraindo 3 camadas. 18 prótons tem uma carga nuclear, uma carga positiva maior do que 11. Então, a atração do núcleo do argônio pelas 3 camadas é maior do que o núcleo do sódio pelas 3 camadas. A atração próton, eletrosfera. A atração aproxima. Quanto maior a atração, mais próxima as camadas vão ficar do núcleo. Menor será o raio. Posso representar, talvez, aqui assim, ó. Essa setinha verde, colocar ela maior, representando uma maior atração. Quanto maior a atração, menor será o raio. Deu para entender? Deu sim, obrigada. Agora, por nada. Rian? Perfeitamente. Tá, joia. Raio atômico. E aí, então, quando eu olhar, Poliana? Professor, é que eu não sei se você vai falar dessa observação, mas eu não entendi, por exemplo, então quando não for quimicamente ligado, não vai dar para fazer esse cálculo de raio atômico? Você fala... Deixa eu voltar. Se não tiver assim, não dá para fazer? Não, é que você colocou como observação ali em cima, mas não quimicamente ligados. Deixa eu ver. Os núcleos devem estar o mais próximo possível. Ah, sim. Porque se tiver uma ligação química, já não é átomo mais, é molécula. Por exemplo, se eu pegar um átomo de hidrogênio, que tem um elétron na camada de valência, outro átomo de hidrogênio, que tem um elétron na camada de valência, eles vão fazer uma ligação química covalente. Nessa ligação química covalente, é como se fosse assim, ó, o núcleo, a eletrosfera. Pense nessa eletrosfera aqui como se fosse um orbital, ok? Aí o outro núcleo e a eletrosfera. Os dois orbitais se superpõem. Então, aqui nós teremos o elétron de um hidrogênio e o elétron do outro hidrogênio. E justamente aqui, ó, vai ficar a ligação química. Como tem uma superposição de orbitais, é como se o raio de um átomo invadisse o raio do outro. Aí, se eu pegar a distância aqui entre os dois núcleos e dividir por 2, não é o raio, é o comprimento de ligação. Essa distância daqui até aqui é o comprimento da ligação química. Então, se eles não estão quimicamente ligados, como nesta figura aqui, ó, que eu coloquei, aqui não tem ligação química. É um átomo ao lado do outro, sem estar ligado quimicamente através de uma ligação química, que pode ser iônica, covalente ou metálica, dependendo da situação. Porque quando ocorrer uma ligação química, há superposição dos orbitais. Por isso que eu coloquei essa observação. Entendeu? Entendi, professor. Obrigada. Por nada. Mais alguma pergunta?
Agora, pessoal, aqui nós temos um gráfico do raio atômico mais completo. Aqui eu mostrei só os elementos da família A, só os da família A, e aqui todos os elementos. Então, observem nesse gráfico aqui, ó. Lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio. Essa sequência aqui, ó, vou marcar em preto. Ela tá aqui, ó. Aí do neônio 70, pula aqui para o sódio, certo? Ó. Deu um salto, tá vendo? Quando eu vou lendo da esquerda para a direita, o raio vai diminuindo. Aí quando eu passo do segundo para o terceiro período, o raio aumenta do flúor para o sódio, de 70, aqui de 72, passa para 186. Aí de 186 vai até o cloro, 99 aqui, ó. Aí o raio vai diminuindo. Do argônio, pula aqui para o potássio. Do argônio para o potássio, o raio aumenta. Aí do potássio até o bromo, o raio vai diminuindo. Só que quando chega aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta camada, aqui no meio, ó, já tem os elementos de transição. Então a gente observa que nos elementos de transição, o comportamento aqui não é tão regular, tá vendo? Desce um pouquinho, sobe, desce um pouquinho, sobe, desce, fica oscilando. Esses valores aqui, ó, sobe um pouquinho, desce, sobe um pouquinho, desce. Mas quando eu olho a linha inteira, o valor começa aqui em cima, no potássio, e termina aqui embaixo no bromo. Apesar de ter uma certa irregularidade aqui nos metais de transição, quando eu olho o gráfico como um todo, qual o perfil que eu enxergo? O raio vai diminuindo à medida em que o número atômico aumenta. Aí, quando sai do bromo aqui, 114, e passa para o rubídio, 248, o raio dá esse salto aqui, ó, vai lá em cima de novo. Aí vai diminuindo. Aí, quando pula para o césio, aumenta de novo. Sendo que nessas regiões aqui, ó, tem uma certa irregularidade. Então, os elementos de transição, eles não têm um comportamento tão regular quanto os elementos representativos. Mas, ainda assim, quando eu olho a tabela periódica como um todo, o raio tem esse comportamento que eu apresentei aqui. Dúvidas? Tranquilo, professor. Então, não tem como olhar para a tabela periódica e dizer qual é o valor do raio. O que eu consigo é fazer o seguinte: é pegar a tabela periódica, assinalar o sódio, o césio e o cloro e pedir para vocês colocarem em ordem crescente de raio. Isso vocês conseguem fazer. O raio cresce de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, o cloro é o menor, o sódio é o intermediário e o césio é o maior. Se eu quiser saber qual é o valor do raio, ou eu pesquiso, ou eu meço experimentalmente. Então, como eu falei, ó, cloro, 99, sódio, 186, césio, 265. É a mesma ordem que eu comentei com vocês.
Agora, existe também o raio atômico, foi o que eu expliquei, e o raio iônico. O raio iônico, a gente não olha na tabela periódica da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima. Por quê? Na tabela periódica não tem íons, só tem átomos no estado fundamental. Então, eu peguei como exemplo aqui 3 átomos, o neônio, o sódio e o magnésio. E aqui o neônio, o Na+, que é o cátion derivado do sódio, e o magnésio 2+, que é o cátion derivado do magnésio. Então, são os mesmos elementos. Aqui no estado fundamental, e aqui na forma de íons, exceto o neônio, que é um gás nobre e não forma íons. E aí eu vou comparar o raio dos elementos no estado fundamental e dos elementos no estado de íon. Número atômico do neônio, 10. Do sódio, 11. Do magnésio, 12. Então, quantos prótons cada um tem? 10, 11 e 12. Está no estado fundamental? Sim. Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons. 10, 11 e 12. E aí, se eu fizer a distribuição em subníveis, vai ficar 1s2, 2s2, 2p, 6. 3 camadas de elétrons. 2 camadas, né? Camada 1, 2 elétrons. Camada 2, 2 mais 6, 8 elétrons. O sódio tem 3 camadas, 2, 2 mais 6, 8, e 1, 11. E o magnésio tem 2, 2 mais 6, 8, e 2 vão dar 12 elétrons. Então, a distribuição é 2, 8, 2, 8, 1, 2, 8, 2. Qual é o menor? Quem tem 2 camadas é menor do que quem tem 3. Então, o menor é o neônio. Agora, entre o sódio e o magnésio, nós temos 11 prótons atraindo 3 camadas. 12 prótons atraindo também 3 camadas. 12 prótons tem uma maior carga nuclear. Vai atrair mais a eletrosfera. Então, nós teremos aqui o menor raio. E aqui o maior raio. Então, vai ficar magnésio menor do que o sódio. Então, fica neônio, magnésio e sódio, a sequência. Dúvidas? Não, professor. Tranquilo? Agora, os íons. O neônio, eu vou repetir, igualzinho eu coloquei aqui, 10 prótons, 10 elétrons, distribuição 2, 8, e 2 camadas. O Na+, tem 10 prótons. Perdeu um elétron, ficou com 10. 10 prótons, 10 elétrons. 11 prótons, 10 elétrons. Magnésio, número atômico 12. 12 prótons, perdeu 2 elétrons, ficou com 10. Essas 3 espécies são isoeletrônicas. Tem a mesma quantidade de elétrons. Então, tem a mesma distribuição eletrônica, 2, 8, 2, 8, 2, 8. A eletrosfera é idêntica, mas o núcleo não. Então, nós teremos 10 prótons
atraindo 2 camadas. 11 prótons atraindo 2 camadas. E 12 prótons atraindo 2 camadas. E essas camadas são idênticas. 10 prótons, 10 elétrons. A proporção é de 1 para 1. 11 prótons para 10 elétrons. A proporção é de 1,1 próton para 1 elétron. 12 prótons atraindo 2 elétrons. 1,2 prótons para cada elétron. Então, a atração do núcleo do magnésio, 12 prótons por 2 camadas de elétrons, é maior do que a do sódio, que tem 11 prótons atraindo as mesmas 2 camadas, que é maior do que a do neônio, que tem 10 prótons atraindo as mesmas 2 camadas. Então, magnésio 2+, aí ficou errado aqui, ó. É magnésio 2+, é menor do que o Na+, que é menor do que o neônio. Aí a sequência fica magnésio, só que é 2+, sódio mais neônio. E em cima fica neônio, magnésio e sódio. Observem que a ordem dos elementos no estado fundamental é diferente do que a ordem dos elementos na forma de íons. Dúvidas aqui? Professor, só para confirmar, esse dado que você colocou de raio atômico C70, a gente não tem um cálculo, você só deu ele mesmo. Não tem um cálculo. Esse daqui eu tenho porque eu pesquisei aqui. Tá? Entendi. E os outros que são íons, eu não consegui encontrar, porque eles não são tabelados. Assim, eu não encontrei, não sei se tem todos os valores. Mas será que tem ou não? Oi? Será que tem ou não o resultado dos outros? Não, então, eu não consegui encontrar o valor. Deve existir em algum artigo mais específico, algum livro mais completo. A nível assim, de livro de ensino médio, em pesquisa na internet, eu não consegui encontrar o valor. Tá? Aqui, os valores que eu coloquei são esses aqui desta tabela. No exemplo dos íons, o neônio está no estado fundamental, então peguei na tabela. Os outros dois eu não consegui encontrar, mas serão menores do que 70. Tanto é que o sódio tem 3 camadas, e o íon tem 2. Era 2, 8, 1. 2, 8, 2. O íon perdeu uma camada, com certeza o raio diminui. Professor, Oi? só uma outra coisa. Não sei se foi na nossa última aula, ou acredito que seja na nossa última aula, você comentou que ia separar uma tabela periódica para a gente. Sim, deixa eu... Vou pegar ela aqui. Pode ser essa tabela aqui, ó. Estou colocando aqui no chat para vocês fazerem download. Valeu. Calma aí, só dar uma conferida aqui. Então, eu não vou conseguir enviar o arquivo por aqui, né? Eu posso mandar lá para a Luma. Só tem um probleminha, pessoal. Por que eu projetá-lo aqui?
Estão vendo a tabela? Dá para ver, Sim, professor. sim. Tá. Assim, foi uma tabela que eu achei, que está em Eu consegui PDF. baixar ela. Ela é quase toda preto e branco, ela tá boa para impressão. Ela tem as principais informações, né? Tem o número atômico, tem a massa atômica com uma boa quantidade de casas decimais, tem o estado físico dos elementos, preto, sólido, gás, vermelho, azul, são líquidos, tem a série dos lantanídeos, a série dos actinídeos, e essa fonte aqui, ó, que só tem o contorno, são os elementos artificiais, que está aqui do urânio em diante. Apesar que nem colocou esses dois aqui. São os artificiais. Só que ela tem uma falha aqui, que é o tequnécio, o promécio, o frâncio e o astato, que são os elementos anteriores ao urânio. Ela é de 2019, mas é uma tabela da SBQ, da Sociedade Brasileira de Química. Então, uma fonte, sim, confiável de pesquisa. Eu achei que foi uma tabela boa para vocês imprimirem. Tá joia? Principalmente porque ela é quase toda preto e branco. Aí, vocês podem ficar livres aí para escolher uma outra tabela. Né? Se vocês quiserem pegar, pintar os quadradinhos aqui, separar os ametais, os semimetais. Para impressão, eu acho que essa vai ser uma das melhores que eu encontrei. Então, os que estão em vermelho, preto e azul são o que mesmo? Líquidos. Preto é sólido na temperatura ambiente, né? Tá aqui a legenda, ó. Sólido, líquido, gás e sintético. Tem a legenda aqui. Não tinha visto. É quase impossível encontrar uma tabela periódica que não tenha algum errinho. Tá joia? Temos mais alguns minutos, mais 5. Vou deixar um exemplo aqui para vocês, então. Para vocês tentarem fazer. Pessoal, pegar essas espécies aqui, ó, e colocar em ordem crescente de raio, tá? Enxofre, número atômico 16, cloro 17, potássio 19, criptônio 36. Como se estivesse na tabela aí? Nessa tabela de raio iônico? Então, não tem isso, montar uma tabela dessa daqui, ó. Ah, tá, tipo, desses daí. É, raio iônico, você não consegue olhar diretamente na tabela periódica, porque não tem íons na tabela periódica. Entendo. Então, como que a gente vai descobrir, basicamente? Fazer uma tabela igual essa daqui, ó. Ah, tá. Vai fazer as 4 colunas, uma coluna para cada... Né? Aí você vai botar aqui, quantos prótons cada um tem. Beleza. Quantos elétrons cada um tem. Vai fazer a distribuição em camadas. E a primeira coisa que você vai olhar é a quantidade de camadas. Quem tiver mais camadas é maior.
Quem tiver menos camadas é menor. E quando a quantidade de camadas der empate, que é esse caso aqui, você vai olhar a quantidade de prótons. Vou deixar para vocês fazerem em casa, tá joia? Beleza. Na próxima aula, vocês podem me apresentar a resposta aqui. Professor, Oi? Né, professor? Pode ser crescente ou decrescente? Pode ser crescente. eu viajei um pouco agora. Você pode explicar de novo o que é para fazer nesse exercício? Eu coloquei 4 espécies aqui, Uhum. 3 íons e o criptônio no estado fundamental. Então, aqui tem o número de prótons de cada um, 16, 17, 19 e 36. E eu quero que você pegue essas 4 espécies e coloque em ordem crescente de raio atômico. Aqui tem o menor raio à esquerda, aqui tem o maior raio à direita. Tipo, como essa tabela tá aí. Igual eu fiz nesse exercício, igual o que eu acabei de fazer aqui nesse slide. Faz uma tabela, uma coluna para cada espécie. Aí você vai colocar aqui, ó, 16 prótons, 17, 19 e 36. Quantidade de elétrons de cada um. Vai fazer a distribuição em camadas para cada espécie dessa daqui. E aí você vai comparar o raio. Quem terá menor raio? Quem tiver menos camadas. Quem tiver mais camadas, maior raio. Quem tiver menos camadas, menor raio. Quando o número de camadas for igual, que é o que aconteceu aqui, você vai olhar o número de prótons para definir qual é o menor entre os elementos, entre as espécies que têm a mesma quantidade de camadas. Entendeu? Entendi, obrigada. Ou nada. Mais alguma coisa, pessoal? É uma pergunta. A aula passada de dia 32, eu não consegui ver porque eu estava de atestado. Aí eu gostaria de saber quando você vai postar. Ou se Vou tentar colocar hoje. Até sexta, pode ser? Uhum. Eu me enrolei aqui, tá difícil. Aí mas vou tentar postar. Vai postar junto com essa e esses slides, Isso, eu vou né? montar isso, a sala toda desse capítulo. Ah, tá bom. Tá? Hoje eu não sei se eu consigo, eu vou tentar ir lá no IFES, depois do almoço. E ver se eu consigo usar a internet, porque eu nunca fui lá. Como assim nunca foi lá, professor? Eu não sou do campus Vila Velha, eu sou do campus Guarapari. Eu vim no campus Guarapari. Caraca, eu não sabia Você chegou esse ano, então? Dezembro, cheguei em dezembro, já na pandemia. Chique não é pandemia, meu Deus, não é chique. Olha. Eu fui lá uma vez só para ver minha sala, aí são pegar 2 o livro, mesas, né? Vai ficar eu e a professora Cíntia na sala. E aí tinha um computador lá, eu nem sei se ele está completo ou não. Eu tenho que ver se eu vou conseguir acessar a rede Wi-Fi. Eu peguei um tutorial para configurar a rede, para ver se eu vou conseguir acessar a internet, para começar a organizar a sala lá. Professor, você vai começar a dar aula no campus? Não, então vou ter que começar a cumprir uma carga horária semanal. Uma carga horária mínima de 8 horas, né? E aí, assim, vai começar o retorno presencial, devagar, né? Então, tem que começar a me ambientar também lá. Entendi. Tem que ir lá, organizar minha sala, começar a levar alguns materiais, né? Caneta, papel. Oi? Então também você é novo no IFES. Não, no campus. No IFES eu tenho 8 anos. Ah, beleza. Já tem um tempinho a mais. Já tem um tempinho a mais. Não entendi, professor. Eu ingressei em 2013. Só que eu vim do campus Guarapari. Tinha 6 anos que eu estava em Guarapari. Beleza? Então, próxima segunda a gente conversa. Se precisar de alguma coisa, é só falar comigo, tá joia? Quem postou dúvidas lá no fórum, eu respondi ontem à noite, tá? Professor. Oi? E que eu precisava para falar um negócio com você. Aí, você tem algum e-mail ou eu mando mensagem no privado lá na área? Pode mandar no privado ou o e-mail tem lá na sala do Moodle. Vou colocar aqui. É que eu não consegui achar.
Lá no comecinho, onde tem orientações, tem o e-mail lá. A mensagem é mais fácil. Entendi. Assim, se você não precisar anexar nada, pode ser a mensagem. Aí, se você precisar anexar alguma coisa, aí e-mail. Tá joia? Beleza, obrigado. Por nada. Pessoal, até segunda, então. Se Até precisar de segunda, alguma coisa, é só falar comigo, hein? Beleza. Abração. Tchau, professor. Bom, até mais. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, professor. Falou. Tchau.